Olá a todos, sejam bem-vindos. A seguir, vocês irão acompanhar o relatório referente ao experimento 1. O nosso grupo é composto pelo Bruno Bastos, eu, Jaiana Medeiros e o Madison Oliveira. O objetivo desse experimento é encontrar uma equação que modele o movimento parabólico da bola e, a partir dessa equação, aplicar técnicas de raízes para estimar a velocidade inicial em que a bola sai do chão. Para a coleta de dados do nosso experimento, utilizamos o programa Media Player Classic para obter os 4 frames requeridos e os instantes de tempo nos quais os frames foram extraídos. Em seguida, foi estimado onde aproximadamente seria o centro da bolinha, e assim foi possível identificar os valores das coordenadas x e y de cada um dos frames. Essas informações foram armazenadas no programa, tanto as coordenadas de x e y como os instantes de tempo. Aqui embaixo, nós temos o algoritmo para a conversão de pixel para metro de cada uma das coordenadas e foi utilizado como referência a mesa com 1,3 metros de comprimento. Em seguida, observa-se que há uma diferença de posição entre o primeiro e o segundo frame, formando assim um triângulo retângulo e que, através do arco tangente dos catetos oposto e adjacente, é possível encontrar o ângulo inicial de lançamento. Para encontrar a velocidade inicial do lançamento através da equação da modelagem, é necessário definir um ponto de trajetória do corpo observado. Nesse caso, o nosso corpo é uma bola. Nisso, adotamos a análise gráfica da modelagem em função da velocidade, para encontrar a velocidade inicial. Para isso, é necessário encontrar um intervalo que contém a raiz da equação. A nossa raiz será a velocidade. Como a ação acontece no sentido de crescimento dos eixos x e y, o valor deve ser positivo, pois o vídeo foi gravado da esquerda para a direita. Estipulamos que a velocidade não excederia a 10 metros por segundo, baseado na observação do vídeo. O primeiro gráfico mostra que o intervalo escolhido contém a raiz. Logo em seguida, nós fazemos um zoom entre os pontos x1 e x4 para observar com mais certeza o ponto onde se encontra a raiz da equação. O experimento foi feito com 6 casas decimais e colocamos o número de interações máximas meio exagerado. Utilizamos n igual a 1000. Em seguida, é mostrado o resultado que cada método conseguiu alcançar. Podemos observar que os valores foram extremamente aproximados, sendo que a quantidade de interações que cada método precisou são diferentes, sendo o método da secante que precisou menor número de interações e o método da falsa posição foi o que precisou de um maior número de interações. O método da bissecção divide o intervalo analisado em 2 pela metade, eliminando o subintervalo não validado pelo teorema de Bolzano. O método da falsa posição utiliza uma reta que corta a curva nos extremos do intervalo para estimar a posição da raiz ao cruzar o eixo x. O método de Newton usa a reta tangente à curva para encontrar o ponto onde essa cruza o eixo x até que a diferença entre a posição nova e anterior seja satisfatoriamente pequena. O método da secante usa uma reta que corta a curva em 2 pontos para encontrar uma posição que cruze o eixo x. Para validar o resultado do experimento, foi calculada a velocidade inicial experimental a partir do deslocamento da bola em intervalo de tempo entre os quadros 3 e 1. O resultado experimental de 2,66 metros por segundo está relativamente próximo do resultado encontrado pelos métodos numéricos de 2,75 metros por segundo. Dá para notar uma pequena diferença entre os valores obtidos, e essa diferença existe principalmente devido à resolução de variáveis dos equipamentos usados. Finalmente, é possível projetar na imagem a posição e a trajetória da bola com os dados obtidos. A posição da bola em cada quadro está representada como um círculo vermelho, e a trajetória foi obtida a partir da equação de modelagem utilizando as velocidades iniciais encontradas. Em azul, a velocidade encontrada pelos métodos numéricos, em branco, a velocidade experimental. O pequeno erro na trajetória azul pode ser explicado por outros erros não considerados nesse experimento, como a gravidade local, a resolução de tempo entre os frames, erro de paralaxe ou de perspectiva, erro de estimativa na posição da bola em cada quadro, etc.
Concluímos que os métodos convergiram para aproximadamente o mesmo valor, apesar de variar bastante no número de iterações. A velocidade encontrada a partir dos métodos numéricos, apesar de não ser o valor exato, representa bem a velocidade observada no vídeo. Já a velocidade experimental, obtida a partir do mesmo conjunto de dados e sendo muito mais rápida de encontrar, rendeu um resultado possivelmente insatisfatório.